Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para deixar o like no vídeo. Se curte os relatos, se curte o canal, deixa o seu like. Se inscreva se ainda não for inscrito e se quiser ver mais relatos, só que sem assombração, vai lá para o meu outro canal, o Conto pra Ana. O link tá aqui na descrição. E se você também tiver histórias que queira contar, compartilhar com as pessoas, mas não tem nada de sobrenatural, mas é uma história muito legal, envia lá pro Conto pra Ana, ok? Então vamos aos relatos de hoje, e o primeiro deles é este: espírito de um indígena veio bater na minha avó. Vamos ver isso aqui. Olá, Ana, Matheus e assombrados, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. É uma moça que vos conta este relato. Meu nome é Fulana, tenho 22 anos e sou do estado de Goiás. Eu enviei anteriormente o meu relato Sonho ou Paralisia do Sono no Astral e o relato da minha avó, a vaca fantasma e aparições no hospital. Felizmente todos foram lidos, muito obrigada. Bom, o relato que contarei a seguir é mais uma história vivida pela minha avó. Dessa vez com participação do seu falecido marido. Todos os nomes estão trocados. Para um melhor entendimento, contarei brevemente assim um contexto para desenrolar o relato. Meu falecido... É outro título do relato, enfim? Ou é um subtítulo? Não sei. Meu falecido avô e a sua mediunidade. Não sei. Vamos lá. Meu avô, João, e minha avó, Joana, se conheceram entre 1970 e 71, no interior de Goiás. Joana tinha 20 anos e João, 47. Ela era empregada da casa onde ele estava se hospedando temporariamente. Eles se conheceram, se gostaram e rapidamente tiveram uma filha, decidindo assim morar juntos. Foram 10 anos juntos até a morte de João em 1981. Meu avô, segundo Joana, era médium. Ele sempre foi aberto com ela sobre sua mediunidade, mas naquela época minha avó conta que não sabia muito sobre o espiritismo. Diferente de hoje, onde é mais fácil ter acesso ao conhecimento, né? Hoje que é mais fácil ter acesso. Atualmente, ela já leu bastante e consegue entender melhor os fatos que sucederam. João trabalhava na roça e isso significava que raramente tinha tempo, né? Pois trabalhava demais e ficava muito longe da cidade por conta disso. Mas sempre que vinha para a cidade, ele tentava ir em algum centro espírita, porém não podia estar presente em todas as reuniões. Eu preciso adicionar uma informação que será importante aqui. A minha avó comentou que nessas idas ao centro, o meu avô costumava incorporar sempre o mesmo espírito. E João dizia a ela que era um índio. Joana disse que ele deveria ter ido... Joana disse que ele deveria ter ido mais... e ter se desenvolvido, ou ter desenvolvido a sua mediunidade. Devia ter ido mais no centro espírita, ter desenvolvido melhor a mediunidade, porque em uma dessas idas ao centro, disseram para o João que ele precisava desenvolver a mediunidade, senão ele ia desencarnar cedo. Ixi. E assim aconteceu mesmo. Ele morreu aos 57 anos, deixando 3 filhas e sua esposa. Joana diz que ele sabia que ia morrer, pois dizem que o médium sabe quando é sua hora. Antes de dar continuidade ao relato, eu preciso adicionar a informação de que a minha avó possui ascendência indígena. A bisavó do pai dela era índia de tribo. Segundo Joana, a indígena foi sequestrada ainda criança em Campina Grande. Ela estava na mata com um cachorro quando a levaram, tirando-a literalmente do convívio dos índios. Joana relata que, naquela época, os índios estavam sendo exterminados e muitos foram mortos. Foi assim que ela foi pega e criada por uma outra família, dando continuidade à nossa árvore genealógica. Guarde essa informação. Bom, no dia do acontecido, João chegou em casa no horário do almoço, estacionou o trator direitinho ali na porta de casa, do jeito que ele costumava fazer todos os dias. Quando entrou na casa...
ele estava cambaleando e calado. Bebido ele não tinha, disse a minha avó, pois ele estava dirigindo e não costumava beber nessas ocasiões. Joana achou estranho, mas mandou ele se sentar em um banco para que ela fizesse o prato dele. Quando ela foi em direção ao fogão, ele foi tentar se sentar e caiu. Minha avó teve que carregá-lo com todo o sacrifício e colocá-lo na cama. Ao deitá-lo, João se segurou na beira da cama e se sentou já falando em uma língua estranha. Joana disse que naquele tempo ninguém tinha muito conhecimento de outras línguas estrangeiras, né? Meu avô, em questão, só estudou até o 3º ano do fundamental, assim como a minha avó. Então ele não poderia estar falando outro idioma além do português. João começou a falar em uma língua que hoje a minha avó diz que se parece com o tupi-guarani, mas era num tom bravo. Ela diz que assistiu recentemente uma palestra onde havia um índio se comunicando em tupi-guarani e afirma que o modo como ele falava era da mesma forma. Mudava apenas o tom, que no caso do tal índio era dito com raiva. Era um índio furioso. Bom, Joana se afastou um pouco do meu avô e ficou observando. Ela disse que ele se levantou duro da cama, tirou o cinto, pegou na fivela e na ponta, igual se faz para bater. Ciente da mediunidade do meu avô, ao vê-lo pegar o cinto daquela maneira, ela pensou: a coisa aqui não tá boa, não. Joana saiu do quarto, pegou suas filhas pelo braço e começou a fugir dele, pois João vinha atrás dela, devagar. Joana diz que ele parecia um velho e andava arrastando chinelo. O modo de andar do meu avô era completamente diferente daquele. Ele tinha apenas 50 e poucos anos, né? Ele deu uma volta pela casa procurando a minha avó, fazendo o mesmo caminho que ela fazia. Joana então decidiu sair para a rua com as meninas. Pretendia levá-las para a casa de um tio, pois sentia medo pelo que ele pudesse fazer com as meninas. Então só aí ela voltaria para casa sozinha para ver o que é que houve com meu avô e resolver a situação. Assim, seguiu andando por uns 30 metros até que ela escutou João chamar seu nome, porém dessa vez com sua própria voz, normal. Aí ela decidiu voltar. Depois do ocorrido, após tudo se acalmar, meu avô conversou com ela e disse assim: não era eu não. Você lembra daquele índio que eu falei que toda vez que eu vou no centro ele aparece, ele baixa lá? Era ele, não era eu não. Eu nunca ia te bater. Bom, Joana de fato sabia que não era ele, mas sentiu medo pelas crianças, né? Já o meu avô, ele nunca foi violento com a minha avó. Segundo ela, ele era muito calmo, tinha pena até de dar castigo para as meninas. Conversando com as minhas tias e com a minha mãe sobre sua personalidade, elas confirmaram que ele realmente era o oposto de um homem bravo e agressivo. Bom, esse foi um dos acontecimentos mais significativos da minha família. A minha avó diz que aquele índio queria se vingar dela por conta de uma vida passada, mas pensando bem, me pergunto se não foi um índio que possuía alguma ligação com aquela menina índia que foi sequestrada e por isso ele veio se vingar da família. Talvez minha avó poderia ser, sei lá, a reencarnação de alguém que ajudou a sequestrar a bisavó de seu pai, né? Como é uma história muito antiga, detalhes se perderam e não tem como saber com exatidão como foi esse processo de adoção forçada. Há algumas perguntas as quais gostaria de ter feito para minha avó para ajudar a enriquecer o relato, né, e tirar algumas dúvidas, como qual era a expressão no rosto do meu avô enquanto estava incorporado com o índio. Se após o acontecido ele baixou outras vezes, mas é com pesar que eu digo que no processo de escrever este relato, a minha avó sofreu um AVC grave e tem sido difícil vê-la assim. É complicado saber ao certo quão lúcida ela está agora. Há momentos que ela parece reconhecer e momentos que não nos reconhece. Além disso, está com dificuldades para falar e está sendo cuidada por suas filhas.
Esperamos que aos poucos ela vá se superando na medida do possível. Nossa, desejo melhoras, que ela vá se recuperando, sim. Bom, obrigada, Ana, por ler este relato e pela oportunidade de compartilhar essas histórias. Se Deus quiser, espero um dia conhecer vocês e tirar uma fotinho para guardar de recordação. Manda um beijo para minha mãe, para minha tia, para minha madrinha e para minha irmã. Te assistimos sempre. Um beijo para vocês, meninas. Um beijo, Ana, Matheus e Assombrados. Gente, que interessante, olha só. Eu também acho que pela braveza que o índio veio, e ele sempre vinha ali, eu acho essa hipótese dela aí é plausível, sabe? Por que ele viria com raiva pra cima dela, né? Então tem alguma coisa de vida passada aí? Pode muito bem ter. Deixem as suas opiniões. E vamos pro próximo relato, que não tem título. Vamos ver. Oi, Aninha, boa noite. Me chame de macumbeira, por favor. Ok, macumbeira. Quem conta essa história é o avô do meu marido, um senhor de 86 anos, lúcido, firme e que repete cada detalhe como se tudo tivesse acontecido na noite passada. Ele tinha por volta de 18 anos quando tudo ocorreu. Trabalhava na pequena bodega da família em Santo Antônio, no Rio Grande do Norte. Ali perto vivia um amigo muito querido, Gonzaga, um engraxate conhecido por todos da região. Meu avô o via todos os dias, sem exceção. Até que de repente reparou que Gonzaga não aparecia havia já uns 3 dias. Foi então que alguns conhecidos, ao passarem pela porta da casa de Gonzaga, notaram um líquido estranho escorrendo para a rua. Arrombaram a porta e encontraram o rapaz caído no chão, morto. Ele foi enterrado como qualquer pessoa seria, sem nenhum acontecimento extraordinário. Pelo menos até ali. Meses depois, numa noite comum, meu avô estava fechando sua bodega e naquele tempo tudo funcionava com gerador, né? E às 10h30 da noite havia um sinal avisando que 11 horas a luz se apagaria. Ele então fechou as portas, armou a rede e se preparou para dormir. Foi então que teve um sonho. No sonho, ele via Gonzaga sentado numa esquina, pernas cruzadas, olhando serenamente para o nada. O irmão do meu avô perguntava: o que será feito das coisas do Gonzaga? Meu avô acordou imediatamente e, ao abrir os olhos, ele viu o Gonzaga ali em pé, bem diante dele. O coração quase saiu pela boca, né? Ele pensou em acender o candeeiro, mas temeu que o vento apagasse a chama e tornasse a situação ainda mais aterrorizante. Pensou também em correr para a casa da avó, mas só de imaginar levantar e tocar no ferrolho da porta, suas pernas travavam. Então, desesperado, ele fez o que conseguiu. Cobrir a cabeça com um lençol, rezou um Pai Nosso e ofereceu a alma do amigo a Deus. Só assim conseguiu adormecer de novo. Na manhã seguinte, o meu avô descobriu que não havia sido o único a receber essa visita. Gonzaga aparecera para outro amigo naquela mesma noite. Esse amigo, mais corajoso, perguntou o que ele desejava. E Gonzaga respondeu que uma corrente e um anel o estavam incomodando na cova. Dias depois, o irmão do meu avô e esse amigo foram ao cemitério. Abriram a sepultura, removeram a corrente e o anel e deixaram que Gonzaga finalmente descansasse. E assim por todos esses anos, o meu avô conta essa história sempre do mesmo jeito, pausadamente, com detalhes nítidos, como se cada palavra ainda carregasse o peso da esperança que um dia o visitou na escuridão. O peso da presença, não da esperança. Ainda carregasse o peso da presença que um dia o visitou na escuridão. Obrigada por ler, Aninha, amo você. Um beijo pra você, obrigada. Mas, gente do céu, que anel e que corrente era essa que incomodava ele? Porque é físico, né? Tudo bem, quando a pessoa acaba de desencarnar, ela talvez, né, se sinta assim, ainda meio estranha, ainda ligada ao corpo físico, mas o que eu fico pensando é o que aquela corrente, aquele anel significavam para ele, né? Qual que era o peso
simbólico daquilo, talvez. Foi um presente, era de outra pessoa, por que colocaram ali no dedo dele, sabe? Sei lá. E aí talvez ele falou, não quero isso daí comigo, não. Sei. O que vocês acham? Deixem suas opiniões. Vamos para o próximo relato, que é a minha outra irmã, entre aspas. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Meu nome é fulana, mas sei que já me chamará de fulana, isso aí. Eu tenho 19 anos e já faz um pouco mais de 2 anos que eu assisto o canal. Esse é meu primeiro relato aqui e não será muito longo, tá? Não terá nomes. Desde que eu era bem pequenininha, eu ouço vozes. Eu vejo e sinto coisas, mas nunca foi nada assim demais, nunca tão escancarado. Sempre foi algo mais sutil, mas que eu já sabia o que era, ou que podia ignorar, exceto por uma vez. Quando eu tinha aí por volta de uns 13 anos, teve um dia que eu estava em casa sozinha, porque minha mãe e minha irmã mais nova resolveram ir ao mercado. E então eu fiquei assistindo aquele desenho Rick and Morty na sala. Rick and Morty. No escuro. E já era de noite. Bom, eu lembro de querer pegar alguma coisa no quarto e acredito que seja uma coberta. Mas enfim, eu decidi ir pro meu quarto. Só que esse quarto já não tem porta há muitos anos. Desde que a porta quebrou, não colocou minha porta. Hoje nós fechamos com uma cortina, mas na época realmente não tinha nada para fechar. Levantei e me virei para o quarto, tranquila, afinal só ia pegar uma coberta e continuar assistindo o desenho. Porém, quando estou prestes a passar pela porta, eu vejo uma aparição no canto do quarto, do lado da porta. E era igualzinha a minha irmã. A única diferença era que era meio escura, quase transparente. Estava me olhando com um sorriso macabro e os olhos todos negros. Ana, eu juro que na mesma hora que eu vi, ela sorriu para mim e simplesmente desapareceu na minha frente. Daí eu, como frequentava a igreja ainda, tinha algumas amiguinhas de lá, né? Da igreja. Aí eu liguei desesperada para uma dessas amiguinhas, morrendo de medo, e comecei a orar. Ela me acalmou, pois eu já estava chorando muito. Lembro de verificar o lado de fora da casa, acender as luzes, e depois disso eu não contei para ninguém da minha família. Por anos eu não contei nada. Fiquei com um trauma gigante de assistir Rick and Morty e essa coisa, sei lá, aparecer para mim. Bom, eu nunca mais vi isso e também não procurei saber se algo fora do comum aconteceu com a minha mãe, com a minha irmã, enquanto elas iam ao mercado. Nunca escutei nenhum relato parecido. Ainda tenho muita curiosidade de saber o que era exatamente e por que tomou a forma da minha irmã. Quero saber a opinião de vocês. Foi inesquecível para mim. E obrigada por ler o meu relato. Beijos. Um beijo para você, obrigada. Mas sim, tem vários outros casos de doppelganger, né? De pessoas que usam a forma, geralmente de pessoas que você conhece aí dentro da sua casa, muitas vezes. Agora, o porquê eu não sei. E tem também esse lance. Alguns, eles só se parecem mesmo, outros têm os olhos negros. Esse daí parece que estava mais malicioso. Porque em algumas situações eu até acredito que possa ser o lance lá de outra dimensão, sabe? Universos paralelos que se cruzam e aí o eu do universo paralelo aparece pro lado de cá e sei lá, algumas coisas assim. Mas aí no caso, tendo os olhos negros, olhando com essa cara de aí eu já acho que, não sei, de repente, talvez até algum espírito querendo zombar e usando da aparência da sua irmã. O porquê de usar a aparência da sua irmã e não da sua mãe, por exemplo, também não sei dizer não. Assombrados, digam aí o que vocês acham. E se alguém tem uma história parecida, envia pra gente. Próximo relato. Fiz uma viagem astral com o meu anjo da guarda para aprender a dar valor à vida e a ele. Nossa, vamos ver. Olá, assombrados. Oi, Ana. Oi, Matheus. Meu nome é fulana, mas sei que vocês vão me chamar de fulana. E esse relato aconteceu comigo por volta do ano de 2017. Naquela época eu estava passando por um momento muito difícil. Eu acabei me afastando de Deus e de qualquer religião.
Eu morava em São Paulo, em um sobrado com a minha mãe, com a minha avó e com o meu tio. E nessa casa aconteciam coisas estranhas. Ninguém conseguia dormir direito nos quartos de cima, e o meu e o da minha mãe, no caso. Para conseguir descansar, eu sempre dormia com a TV ligada, geralmente na Disney, para dar um pouco de paz ao ambiente. Em uma noite, a minha mãe estava na festa da empresa e ainda não tinha voltado para casa. Eu já estava quase dormindo quando meu tio entrou no quarto e perguntou. E perguntou o quê? Não tem nada aqui. Nossa, olha, tá camuflado aqui o texto. Entrou no quarto e perguntou: Fulana, sua mãe vem para casa hoje? Quero saber se eu posso trancar a porta. Respondi que sim, meio sonolenta, e voltei a dormir. Mas quando acordei, não estava mais em casa. Eu estava em outro lugar. O ambiente era claro, bonito, com portas de correr e tatames. A luz entrava suavemente pelas janelas e tudo parecia ser feito de papel. Foi aí que eu percebi. Eu estava no Japão. Uma menina japonesa de uns 7 anos entrou no quarto. Ela usava um uniforme escolar e me olhava com ternura. E então disse... Então ela disse: Oi, meu nome é Yoko. Sou sua anjinha da guarda. Você se afastou de mim e do Papai do Céu. E eu vou fazer você acreditar de novo. Vou mandar um monstro para te assustar. E você só vai conseguir se livrar dele se rezar com fé. Não precisa, já tô acreditando de novo. Que coisa, funcionou, muito obrigada. Já retornei. Você vai mandar um monstro pra você aprender. Agora você vai rezar. Você não rezou pro bem, você vai rezar por mal agora. E aí mandou um monstro. Só vai se livrar dele se você rezar com fé. Agora deite e durma. Logo você vai estar de volta em casa. Eu ia ficar meio... querida... E eu obedeci. Fechei os olhos e quando abri novamente eu estava no meu quarto. Mas algo estava diferente. Eu senti a presença de alguém, deitada de lado. Vi pela luz da TV a sombra de um ser andando pelo quarto. Os passos soavam como tamancos de madeira. Pensei que fosse minha mãe, até que percebi que aquela coisa tentava abrir a janela. Aí o medo tomou conta de mim. De repente o cobertor foi puxado com força e eu vi. Era uma cabeça flutuante com metade do cabelo preto e metade rosa. E uma máscara japonesa cobrindo o rosto. Essa cabeça voava sobre mim sem corpo algum. Eu gritei, mandei que fosse embora e ela sumiu. Mas voltou, 2 vezes. Na terceira, eu comecei a rezar com toda a fé que me restava. A criatura ficou furiosa, rodopiava, derrubava coisas e de repente afundou no chão, desaparecendo. O quarto se encheu de uma fumaça e de um cheiro forte de queimado. Corri para o quarto da minha avó e passei o resto da noite lá tremendo. No dia seguinte, contei tudo para minha mãe. Ela frequentava um centro espírita de linha cigana e me levou até lá. Foi quando descobri que Yoko realmente é minha anja da guarda. Uma menina que morreu nos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Disseram que ela tocava harpa e que por isso eu sempre tive uma ligação com a música. Ela ama o cheiro de mel e adora minha criança interior. Desde então eu já vi Yoko algumas vezes. Hoje eu sou um bandista e consigo sentir quando ela está por perto. Às vezes vem sozinha, às vezes acompanhada dos meus pretos velhos e orixás. E sigo aprendendo todos os dias com o mundo espiritual. Esse foi o meu relato, desculpe se ficou longo, mas foi algo que marcou a minha vida para sempre. Axé para todos vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Não, mas eu acredito nisso, eu falo que muitas coisas... Eu não falo para vocês que acontecem uns negócios, uns bichos feios que aparecem, que eu falo, mas peraí, ele fez um bom serviço. Eu só vi resultados bons depois da aparição do bonito, do feio, do monstro, das coisas ruins. Então, aí eu fico pensando, será que é tão ruim assim? Será que não é algo bom que manda algo ruim? Porque tem gente que aí a gente...
né? Tem gente, não, me coloco, né? Não é? Mas assim, às vezes a gente não vai ali para um caminho pelo bem, vai pelo medo mesmo. Não é? Ah, porque eu tava xingando muito, apareceu aquele bicho feio. A partir daquele dia, ó, não xingou mais. Ótimo! Isso é ótimo pra sua vida e pra quem tá ao redor. Você não vai mais atrair coisas ruins para você. Então, aquele ser das trevas lhe fez algo bom, te assustou, não foi nada além disso. Ele não foi lá grudando na tua garganta, tentou te matar, ou, né, sei lá. Fez nada, só apareceu. Tomou um susto. Ah, o cara bebia e era viciado em jogo, saía toda noite pra jogar, e um dia que ele saiu, ele viu o capeta, que falou, opa, vamos jogar aí? Ele falou, nunca mais joguei. Largou o vício, ou os vícios, depois de ver o capeta. Então o capeta fez algo bom, apareceu, deu um susto, não fez nada além disso, e o cara mudou de vida. Aí que eu fico pensando, será que é coisa ruim mesmo que ia fazer isso? Ele é inteligente, ele não ia fazer isso, né? Ele ia ardilosamente levar a pessoa sem que ela perceba pra cair ainda mais no buraco e não escancarar lá com os chifres, com bu! Aí a pessoa, ai meu Deus, eu não vou me fazer porque agora assustei, agora eu vi que ele existe, então eu não vou me fazer. Aí segue por um bom caminho a partir de então. Mas eu acho que do outro lado lá tá um anjo da guarda dando risada, falando, lá, tá vendo? Tem que ser assim com esse povo. Pra endireitar, a gente tem que ir lá e dar um sustinho neles. Mais ou menos isso só que ela falou, né? A Yoko, que ela falou, ó, seguinte, vou te mandar um monstro, aí você vai rezar com toda a fé pra ele ir embora. Porque é assim, então, não é? Então pense se não... Eu tô certa ou tô errada? Hã? Vamos então agora para o próximo e último relato de hoje, que é a boneca que bate palminha. Eu tinha uma bate-palminha. Será que é bate-palminha? Não sei, mas eu tinha. Quem lembra daquela boneca dos anos 80, 90, que chamava bate-palminha? Ela tinha a mãozinha assim. Aí, ui, desculpa, gente. Ela vinha com um bolinho de aniversário, eu acho. Não vinha com um bolinho de aniversário? Ela tinha as mãozinhas assim. E um dispositivo nas costas. Aí se apertava o dispositivo nas costas, ela fazia assim. Ela cantava parabéns. Aí tinha o bolinho e ela cantava parabéns. Chamava Bate Palminha. Mas não sei se é essa, vamos ver. Olá, Ana. Aqui quem fala é a senhora Fulanitia. E hoje eu vou contar um caos que aconteceu comigo lá pros anos 90. Eu tinha só 8 aninhos quando ganhei de presente uma boneca linda. Daquelas que batem palminhas e cantam. Bate palminha... Eu não sei se é essa, porque a que eu tinha, eu acho que não cantava. Bate palminha de São Tomé. Bate palminha pra quando papai vier. Cantava isso? Bom, a boneca já era antiga, tinha uns 8 anos também, mas estava bem conservada. E eu amava aquela boneca, eu dormia com ela, penteava o cabelinho, deixava sempre do meu lado. Mas depois de uns 2 anos, tudo começou a mudar. Às vezes eu acordava de madrugada e via os olhos da boneca piscando, como se ninguém, mesmo sem ninguém apertar nada. Teve uma noite em que ela começou a cantar sozinha e o pior, estava sem pilhas. A voz era fraca, arrastada, parecia um sussurro vindo do escuro, credo. Eu fiquei apavorada, mas ninguém acreditava em mim. Um dia, minha vizinha veio me visitar. Quando ela viu a boneca, ficou branca. Olhou para mim e disse com uma voz firme: menina, essa boneca tem coisa ruim nela. Deixa eu levar pro terreiro. Na hora eu deixei. Ela levou a boneca e eu nunca mais soube dela. Mas desde então a paz voltou para casa e o medo também foi embora. E é isso, Ana. Esse foi mais um dos meus causos. Até a próxima história e que você tenha uma boa noite. A todos nós. Um beijo pra você, obrigada. Mas e aí, qual que é a origem da bate-palminha? Porque você disse que ela não era nova. Pelo que eu entendi, você adquiriu uma boneca que já tinha aí os seus 8 anos também. Você ganhou, né? Não sei de quem. Mas você ganhou uma boneca que era usada, pelo que eu entendi, mas estava bem conservada. Então, não se sabe o que é que veio com essa boneca, né? Quem te deu? Onde comprou? Da onde veio a boneca? Foi doação?
Mas eu não sei, né? Aquela coisa, eu não sei se alguma coisa é colocada na boneca muitas vezes, se tem alguma maledite envolvida, ou é o espírito mesmo que resolve se chegar ali em boneca, porque eles gostam de boneca, de mexer. Então, mas né? Ah, coisa que a gente vê que sempre acontece. Graças a Deus comigo nunca aconteceu. Não sei. Assim, hoje eu acho que dependendo da penumbra, dá a impressão que elas estão piscando o olho. Não dá ou não? Será que eu piscava mesmo e eu achava que era a penumbra do quarto? Não, eu tinha medo. Teve uma época que eu tinha medo também, mas nunca se mexeram, nada assim. Nada. Mas eu já cheguei a colocar a boneca no guarda-roupa, porque eu estava desconfortável ali com. Ou às vezes depois de assistir algum filme, eu não sei, olhando pra trás assim, mas nada marcante aconteceu em relação a bonecas. Só alguns medos pontuais de algumas delas, mas nada além. Sei lá, né? Pode ser porque é uma figura que imita um ser humano, que fica ali parado na tua frente, assim, né? Com o olho arregalado, e talvez isso gere um desconforto natural, né? Não sei. Deixe as suas opiniões e as suas experiências. Enviem como relatos, tá? Se tiver sobrenatural, envie aqui pro Assombrado. Agora, se você tiver uma história para contar que não tenha nada de sobrenatural, envia lá pro Conto pra Ana. Combinado? Então, um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!